Duas pessoas vieram me indicar um filme chamado Captain Fantastic, que em português foi traduzido como Capitão Fantástico, e que não é filme de super-herói, por incrível que pareça nesses nossos tempos. Na verdade, se trata de uma história de uma família que está no interior dos Estados Unidos, bem selvagem mesmo, no meio do mato. Essa família, eles têm uns ideais bastante revolucionários, anticapitalistas, talvez até um pouco marxistas, mas realmente são pessoas que são contra aquele estilo de vida consumista norte-americano e que querem se afastar disso e vivem nessa comunidade fechada, os pais e os filhos e a esposa, que nesse momento, no começo, você não sabe o que aconteceu com ela. Ao longo da história você vai refletindo sobre a vida deles, eles vão apresentando como é o estilo de vida deles, e eles têm que ir para a cidade, porque logo eles descobrem que a mãe morreu, a mãe se suicidou enquanto estava no hospital. Eles vão fazer uma viagem para o velório dela. A boa parte da história, a boa parte da trama gira em torno desse conflito, tanto da saída deles desse mundo fechado para o mundo real, das pessoas normais, vamos botar normais entre aspas, das pessoas normais que vivem esse mundo consumista, capitalista, extremamente materialista, e também o olhar do outro, como as pessoas que estão fora dessa realidade julgam essa família, consideram eles desajustados, loucos, e como eles mesmos próprios começam também a pensar se eles realmente não são desajustados por tentar viver uma vida paralela ao mundo das pessoas, da maioria. Será que era melhor você não seguir o rebanho, ao invés de tentar pensar diferente, agir diferente e ser diferente? O que me fez pensar nesse filme aí, que eu assisti duas vezes, primeiro assisti sozinho, depois assisti com a minha esposa, foi como educar uma criança nos nossos dias. O que é certo e o que é errado na hora de educar uma criança. Porque os filhos desse cara aí, os filhos desse personagem desse filme, eles vivem um mundo muito diferente. Eles têm ideias que não se enquadram, eles têm, percepções do mundo que as pessoas normais não têm. É uma vida muito crítica. Uma vida muito voltada para a reflexão, para fugir da conformidade. E isso pode parecer ótimo, mas por outro lado também se vê como eles são isolados e como eles, de certo modo, dentro desse mundo que é extremamente crítico, eles são alienados em relação ao resto do mundo. É uma crítica que aliena, por mais contraditório que isso possa parecer. Eu, como pai, me paro para pensar muito sobre isso, porque as escolhas que a gente tem feito para o meu filho também, para o nosso filho aqui, muitas vezes pode soar absurda para muita gente também. A gente está viajando agora, a gente está na estrada, um mês em cada cidade diferente, e embora a gente pense que esteja dando oportunidades incríveis para ele, e eu acho que a gente realmente está dando, por outro lado a gente para refletir até que ponto que a gente não está privando ele de outras coisas. Mas é óbvio que tudo na vida é escolha. Tudo na vida são decisões. Todos os pais, pelo menos boa parte dos pais, desejam o melhor para os seus filhos, querem que os filhos tenham a melhor oportunidade na vida. E quando você pega o teu filho com 3 anos, com 4 anos e já manda para a escolinha, em parte é muito cômodo para você, mas também em parte para poder se adequar logo, para poder entrar logo no esquemão da vida, entrar no esquemão da sociedade e se enquadrar. Pois a escola tradicional, ela é um mecanismo de enquadramento, é um mecanismo para formar engrenagens do sistema. Cada um de nós, e mesmo quem está fora desse sistema, como a família do filme que se põe à margem do sistema, todos nós estamos em relação a isso. Seja em afirmação do sistema, seja se entregando para o sistema, servindo ao sistema, seja em oposição ao sistema, seja negando, seja lutando contra ele. Todos nós fazemos parte do sistema, não tem fora do sistema. O sistema engloba tudo. Quem está dentro e quem tenta sair dele. Pois todos nós precisamos de dinheiro para viver, todos nós precisamos de algum tipo de trabalho, algum tipo de produção para poder nos manter. Mesmo se morar numa fazenda, mesmo se morar no campo, mesmo se morar numa propriedade no meio do mato, você vai ter que empreender algum tipo de trabalho, seja caçando, seja, cuidando de uma ovelha, seja retirando o leite da vaca, alguma coisa você tem que fazer. O trabalho, ele faz parte da nossa sobrevivência. As interações sociais, os relacionamentos, as crenças, os costumes, tudo isso nos vincula de algum modo. Recentemente prenderam um homem que vinha numa floresta dos Estados Unidos e ele passou muitos anos morando sozinho no meio da floresta porque ele realmente não queria viver na sociedade. Então ele foi pro meio do mato e ficou lá isolado, completamente isolado, sobrevivendo lá dentro. E a partir do momento ele começou a roubar, ele precisava das coisas, precisava dos itens, então ele ia para uns acampamentos ou ele ia para uns bangalôs que tinha perto e roubava as coisas que ele precisava. Ou seja, mesmo esse homem que vivia em total isolamento, em total afastamento da sociedade, precisava da sociedade para poder sobreviver. Ele queria estar fora do sistema, mas ele usava o sistema para poder manter esse isolamento dele. Outro caso que eu me lembro também é do escritor Henry David Thoreau, que é um escritor americano que, nos anos 1800, afastou da sociedade, foi morar numa cabaninha perto do lago Walden, e lá ele escreveu um dos livros mais bonitos da literatura americana, que é o Walden, que se chama Walden,
ele relata esse período que ele passou na floresta, vivendo com os meio dos animais, meio do mato, sabe, observando o lago e convivendo com as pessoas simples que viviam ao redor do lago também. E as reflexões que ele teve enquanto pensava sobre o que era a vida moderna, sobre a vida contemporânea da época dele. Penso que esse exercício de se pôr à margem, ele é muito frutífero, ele pode te dar grandes vislumbres sobre a natureza humana, sobre a sociedade, sobre quem nós somos. Mas não sei se você pode viver à margem, não sei se faz sentido você se afastar e abandonar tudo. Eu acho que o exercício da crítica, o exercício da reflexão, ele é fundamental, mas ele não pode suprimir, ele não pode substituir o resto das experiências humanas, o resto das experiências reais, concretas, entre as pessoas, entre nós e o mundo, e também aceitar certas coisas que a gente não pode evitar. Acho que a grande tarefa da educação e de ensinar uma criança, de ensinar um jovem, é de você apresentar as possibilidades, mas também apresentar os limites. A educação, em essência, ela é uma repressão. Ela é estabelecer barreiras, ela é estabelecer os nãos da vida. Não pegue nisso, não roube, não mate, não vá até ali. Sabe, são vários nãos que a gente vai ensinando, que a gente vai internalizando ao longo da nossa vida, que vai nos tornando o que nós somos, que nos permite conviver com os outros. Se a gente fizesse tudo o que a gente gostaria, a gente não conseguiria conviver com os outros. Eu recomendo que você assista esse filme, O Capitão Fantástico, porque é um filme muito bom, vai citar várias questões, vai até talvez te revoltar o modo como eles vivem, o modo como eles se relacionam, mas é interessante para pensar e também pensar no oposto, pensar pela ótica deles, quão absurdo é a vida cotidiana das pessoas imersas nesses trabalhos que nos sufocam, né? Sabe, nesse consumismo exacerbado, nessas teias que a gente mesmo se prende e que a gente acha que é tudo, quando na verdade são ilusões para nos conquistar, nos cegar e fazer com que a gente não pense sobre muita coisa. Então a pergunta que eu quero deixar para você hoje é: como educar uma criança em nossos tempos? Como estabelecer essa relação entre se conformar com o sistema, fazer parte desse esquemão que nos aprisiona e ao mesmo tempo como fazer com que ela reflita sobre isso? É possível conciliar os dois? É possível que as pessoas questionem a sua própria vida, ao mesmo tempo que estão presas nesse esquema? Bem, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, deixa um comentário, assina o canal se não se inscreve, e te vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau!